Bom dia, amados. Graça e paz a todos os irmãos. E aqui estamos para mais um devocional de gotas de sabedoria para o chão da vida. E hoje com o livro de Colossenses 1:9. Por essa razão, também nós, desde o dia em que o vimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeie de pleno conhecimento da sua vontade em toda sabedoria e entendimento espiritual. Paulo não cessou de orar pelos colossenses desde que ouviu falar deles por intermédio de Epáfras, um fiel ministro de Cristo. Paulo, ele não conhecia as pessoas da igreja de Colossenses. Ele nunca havia visitado essa igreja. Ele não foi fundador dessa igreja, ele não foi pastor, mas no entanto, Paulo os amava e orava e intercedia por ele. E outro ponto da igreja de Colossenses, ela era uma igreja pobre, ela era uma igreja perseguida, afetada por situações principalmente do tempo. Era uma região muito visada por terremotos e a maioria dos membros dessa igreja eram escravos, tá? E nós podemos observar nessa oração de Paulo que ele não faz nenhum pedido em relação às necessidades materiais dos irmãos e nem pela libertação desses membros escravos daquela igreja, tá? Então, que isso seja para nós uma profunda lição e um alerta de que as necessidades espirituais da igreja são mais importantes e urgentes do que as materiais. E de que nós não só devemos e podemos orar, incluir nas nossas orações pessoas que nós não conhecemos. E Paulo pede a Deus, Paulo pede a Deus em favor dessas pessoas que ele não conhecia. E ele pede para que eles transbordem de pleno conhecimento. Mas não é qualquer conhecimento. Não é conhecimentos que você tinha outrora sem Cristo. Não. É o conhecimento da sua vontade, é o conhecimento da vontade de Deus, mas não as vãs filosofias, não conhecimentos adquiridos outrora sem Cristo, não. Hoje em Cristo, nós somos novas criaturas. E nessa nova criatura, nessa nova humanidade, esse adquirir conhecimento da palavra de Deus tem que ser algo natural, um desejo natural da nossa alma, em busca desse conhecimento, tá? E para que possamos estar plenos, para que possamos estar cheios, inteiros, repletos desse conhecimento da vontade de Deus, adquiridos pelas Escrituras, pela palavra de Deus. E essa palavra, ela que vai renovar a nossa mente. Vai ser, o nosso pensamento tem que ser tomado por essas verdades. E esse conhecimento, ele não funciona sem a sabedoria, que é a sabedoria que vem do alto. A palavra sabedoria, ela provém do grego, sofia, que significa inteligência plena. Uma excelência mental no sentido mais amplo. Entretanto, sofia inclui não apenas o conhecimento, mas a habilidade e o julgamento para aplicar tal conhecimento às circunstâncias e situações da vida. Que no caso, esse tal conhecimento é a palavra de Deus. Mas só o conhecimento sem a sabedoria que vem do alto, ela não tem garantia de uma atitude correta, de conclusões acertadas. A sabedoria nos ajuda a atribuir o valor correto e garante o uso adequado desse conhecimento.
Mas Paulo, para fechar, ele ainda ora pedindo o entendimento espiritual. Deus, quando ele nos criou, ele nos dotou deste entendimento espiritual que seria para compreender os pensamentos e mistério de Deus. Mas o Deus desse século, Satanás, nos cegou, dando lugar ao entendimento natural. E o entendimento natural, ele é um problema. Ele distorce completamente o entendimento espiritual. Então, amados irmãos, não basta apenas conhecer a palavra de Deus. É preciso sabedoria do alto, o entendimento espiritual para discernir a vontade de Deus e pôr em prática nas adversidades da vida, que não são poucas. Se isso não acontecer na nossa vida, nada muda. Ficamos estagnados. Oremos. Bendito seja o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos deixou sua palavra e verdade. Oro, Senhor, para que a sua igreja transborde do pleno conhecimento, sabedoria e entendimento espiritual, para que possamos, ó Deus Todo-Poderoso, discernir sua vontade, que é sempre boa, perfeita e agradável. Amém. Fique com Deus.